Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal Redação Básica para Concursos, Vestibulares, Enem. E no dia de hoje nós vamos trazer uma dúvida que é muito recorrente de quem vai fazer uma prova de redação. Por onde eu começo? Como eu inicio a minha redação? Às vezes eu vejo a proposta, o tema, o assunto, eu conheço, eu domino bem, eu sei falar sobre o tema, sobre aquele assunto, mas de que forma eu vou começar a minha redação? Pela introdução? Começo já concluindo? Começo argumentando? As ideias que me vêm à cabeça, como que eu vou aplicá-las nessa redação? Então é isso que nós vamos falar. Eu sou o professor Daniel e você está no canal Redação Básica para Concursos. Por onde eu inicio a minha redação? Quais ideias que me vêm à mente quando eu estou ali para fazer a prova de redação? Na maioria das vezes você estará sob pressão, porque você está realizando um exame. Então o tema é apresentado, porém as ideias surgem, mas você não consegue estruturar, você não consegue alinhar essas ideias para construir um bom texto dissertativo. E para isso existe uma técnica, existe uma forma. E nós vamos falar dela hoje, tá? Como organizar essas ideias? Esse é o tema principal. Então vamos lá. Na introdução de uma dissertação, o que você vai colocar? Você vai contar o que será dito naquela sua dissertação, naquele seu texto, sobre qual assunto você vai falar. Na introdução, você vai reconhecer o tema proposto, você vai fazer a contextualização desse tema, mostrar para o examinador que você sabe sobre qual assunto tem que falar. E aí você vai mostrar de forma abrangente tudo que você sabe a respeito daquele assunto, porém de forma sintetizada. No desenvolvimento, você vai argumentar a respeito daquele assunto. Você vai mostrar a sua tese, você vai convencer através da sua defesa a respeito daquele tema, ou seja, você vai fazer as suas argumentações, você vai fazer os seus conceitos a respeito daquele assunto, você vai provar, ou seja, você vai convencer o leitor a respeito daquele determinado assunto. E na conclusão, você resume tudo o que foi dito, você reafirma aquilo que até então você escreveu e apresenta uma solução a respeito daquele tema, deixa uma sugestão final, mas sempre dentro do mesmo assunto. Isso é muito importante. O tema, ele sempre vai trazer um assunto da atualidade. Ele vai trazer um assunto que está em debate, que o pessoal tem discutido, conversado, que está nas capas de jornais, revistas, que está nos principais portais da internet. É isso que ele vai trazer. Por isso é importante o aluno sempre ficar atento às atualidades. O que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, na área política, no ensino, nos esportes, enfim, tem que ficar antenado para poder dissertar a respeito do tema que vai ser proposto. Tá? São apresentados textos estímulos. O que seriam esses textos? Né? Mini textos. Às vezes vem 2 ou 3 textos estímulos. Porque muitas vezes o tema proposto ele pode deixar uma dúvida para o aluno. Né? O tema ele pode estar pedindo uma coisa e o aluno interpretar que é outra. E aí é muito perigoso. Então, a própria banca, ela apresenta os textos estímulos para orientar o aluno e dizer, ó, é sobre isso que trata o tema, é sobre esse assunto que você vai ter que dissertar. Tá? Lembrando que não pode, em hipótese alguma, copiar trechos desses textos estímulos e insertar lá na sua redação. Não pode, tá? Isso pode baixar muito a sua nota ou pode até zerar. E um outro princípio
muito comum, que traz o alerta em todas as dissertações, é não fugir do tema proposto, não ter a fuga do tema proposto, porque isso zera uma redação, isso zera o seu exame. Mas por que tem essa pena tão grave para quem foge do tema? É justamente para o aluno não levar uma redação pronta de casa. O examinador ele se preocupa no quê? No aluno, de repente, fazer uma redação em casa, decorá-la e tentar encaixar dentro do tema que está proposto. Às vezes pode dar certo, às vezes pode dar certo. Digamos que essa redação foi justamente a um tema atual e que é o que foi cobrado, tá? Mas às vezes não dá certo, às vezes o tema é muito diferente. E aí quando você tenta encaixá-lo, o examinador percebe e aí ele dá que houve fuga do tema. E aí a fuga do tema é nota 0. Cuidado com isso. As redações para concursos, vestibulares, Enems, elas costumam ser dissertativa argumentativa, tá? Não é uma narração, não é uma redação simples, ou seja, você tem que dissertar e argumentar, defender a sua tese. Para aquele tema proposto, você tem a sua ideia a respeito daquilo e você vai colocá-la no papel. Isso é uma dissertação argumentativa, que é a que é cobrada nesses exames. Então, exige um posicionamento, uma defesa de tese, apresentar soluções, propor ideias a respeito do tema. Isso é uma dissertação argumentativa. Bom, para isso, você terá o tema principal sobre o que nós estamos falando. Esse é o tema principal. Você vai ter, numa segunda etapa, a delimitação do tema. A respeito desse tema, que é tão abrangente, sobre o que exatamente eu vou falar? Essa é a delimitação do tema e isso é muito importante. Eu já vou dizer por quê. E o objetivo. Por que eu vou falar sobre isso? O que eu vou mostrar? O que eu vou apontar? O que eu vou apresentar? Esse vai ser o meu objetivo de acordo com a minha delimitação. Vamos ver como é isso. Digamos que o tema seja redes sociais. Um tema muito frequente, muito recorrente em provas do Enem, em vestibulares. Volta e meia, uma banca examinadora de um concurso público vem e traz o tema principal de redes sociais. O que se pode falar a respeito de redes sociais? Muita coisa, muita coisa. O impacto que ela tem na vida dos jovens, dos adolescentes, os crimes ocorridos na internet, principalmente nas redes sociais, as famosas fake news, as notícias falsas, os perfis falsos, pessoas que se fazem passar por outras pessoas numa rede de internet, o isolamento, a pessoa que não tem mais vida social, a vida dela é dentro da rede social somente, não sai de casa, não sai do quarto, um problema também. Isolamento, depressão, crises de ansiedade, falsa realidade. O mundo é maravilhoso dentro das redes sociais. Todo mundo viaja, todo mundo tem carro, tem casa, tem dinheiro, tem uma boa família, vive bem. Ou seja, reflete a vida perfeita, a rede social. E nós sabemos que não. O cancelamento feito pelas redes sociais, também muito comum nos dias de hoje. Ou seja, o tema rede social ele é muito abrangente. Dá para você falar de tudo a respeito de rede social. Porém, você vai poder falar de tudo? Não vai poder falar de tudo. Você vai ter que delimitar o seu tema. Se ele não vier já delimitado, você terá que dar uma delimitação para ele, para caber dentro da proposta que você vai apresentar, para que você explique tudo, para que você faça parágrafos bem definidos, para que você tenha uma boa conclusão, uma boa introdução, não deixe nenhum fio solto,
Não deixe nada sem explicação. Então você vai precisar delimitar. Não dá para falar de tudo. Então digamos que o tema seja redes sociais. Esse é o assunto da nossa dissertação argumentativa. Delimitação do tema. O impacto das redes sociais na vida dos jovens. Ou seja, é sobre esse assunto que eu vou falar de redes sociais. O impacto das redes sociais na vida dos jovens. Qual é o meu objetivo? Mostrar os impactos negativos que as redes sociais podem causar no desenvolvimento dos jovens. Pronto. Eu já defini o tema, a delimitação qual que é, sobre o assunto que eu vou falar e qual que é o meu propósito, o meu objetivo nessa dissertação. Eu vou então mostrar os impactos negativos. Na minha introdução, eu vou ter o tema, ele vai aparecer logo na introdução, a delimitação do tema. Na próxima linha, nas próximas 2 linhas, ela já vai delimitar o meu tema e ali mesmo também vai aparecer o objetivo, ou seja, tudo na introdução. Tudo vai estar na introdução. O tema, a delimitação do tema e o objetivo. No meu desenvolvimento, que é quando eu de fato vou começar a minha argumentação, aí serão os objetivos. Então, um objetivo num parágrafo, um objetivo num outro parágrafo, um terceiro objetivo no terceiro parágrafo. E se esses parágrafos forem o suficiente, eu vou parar por aí, ok? Podem ser menos parágrafos? Podem. Podem ser mais parágrafos? Também podem, tá? Limitado ao número de linhas. Depende de quantos argumentos você vai querer colocar na sua dissertação. E na sua conclusão, você vai reafirmar tudo aquilo que foi dito, apresentando uma solução para aquele problema, para aquele tema apresentado. Vamos a um exemplo de uma introdução dentro desse tema proposto. É cada vez mais comum a utilização da rede de computadores para os mais diversos assuntos. Pronto, esse já foi o meu primeiro período, a minha primeira frase, de forma abrangente, tá? Trazendo o tema para a introdução. De acordo com dados estatísticos, o Brasil é o país com o maior número de usuários nas redes sociais. Bom, eu delimitei agora, vim para o Brasil e coloquei uma informação de um dado estatístico, ok? Porém, é preciso adotar certos cuidados de modo a não impactar negativamente a vida dos nossos jovens. Opa, agora já apareceu o meu objetivo, ok? Então, o que é preciso fazer? Adotar certos cuidados. É isso que eu coloquei aqui no meu objetivo. Então, qual vai ser o meu primeiro parágrafo? Essa foi a minha introdução. O examinador acabou de ler. Ele viu que eu sei, estou dentro do assunto, dentro do tema redes sociais, ok? Eu trouxe aqui um dado sobre o Brasil que tem o maior número de usuários. E aí eu trouxe aqui a ideia que tem que adotar certos cuidados para não impactar de forma negativa. O examinador, ele já pensa, mas quais cuidados seriam esses? O que eu preciso fazer para que isso não ocorra? E aí é isso que você vai explicar no seu desenvolvimento. Então, no primeiro parágrafo, quais cuidados devem ser tomados? Aí há exemplo aqui, a fiscalização dos pais, um controle próximo, verificar o que o filho está acessando, quais grupos ele está frequentando, o que ele vem postando nas redes sociais, o que os amigos estão postando, né? Começa já por aí. No segundo parágrafo, novamente, qual outro cuidado? Alertar o filho em razão da falsa realidade, tomar cuidado para que o filho não entre em depressão, não tenha crise de ansiedade, mostrar para o filho
que há uma vida lá fora, que ele pode conciliar a internet, o tempo na rede social, com o tempo com os amigos, com o futebol, com o esporte, com a escola, um cinema, dividir o que ele faz, seria uma outra proposta, né? O terceiro parágrafo, as notícias falsas, as fake news, cuidado para não propagar notícia falsa, não compartilhe informação sem que seja verídica, sem que haja uma verificação em fontes legais, em fontes oficiais, seria um outro cuidado também. Ou seja, eu mostrei o que eu faria com relação aos jovens, principalmente aos jovens próximos, aos filhos, a algum parente próximo, a um irmão mais novo, o que eu faria para ter esse cuidado com relação à rede social. E aí eu vou mostrar isso em 3 parágrafos aqui no exemplo que eu acabei de dar para vocês, ok? E aí depois vem a minha conclusão. Portanto, é preciso mostrar aos nossos jovens que é perfeitamente possível viver em harmonia com as redes sociais, sem que isso prejudique o seu desenvolvimento, utilizando essa ferramenta de maneira útil e responsável. Pronto. Concluí, retomando a ideia principal, reafirmando aquilo que eu coloquei nos meus parágrafos e apresentando aí uma sugestão, uma conclusão de que dessa forma a rede social será muito bem-vinda, ok? Isso aqui foi só um exemplo básico de uma estrutura de redação, de como ela deve ser planejada, tá? Independente disso que eu mostrei agora para vocês, você pode começar por uma conclusão, você pode começar por uma ideia, porém você vai ter que estruturar depois de forma a ela ficar coesa, de forma a sua estrutura estar organizada. Isso é muito importante. Às vezes o tema, ele já vai delimitar o objetivo. Você não precisa pensar num objetivo, numa delimitação. Ele já vai te dar já o caminho das pedras. Então o tema, no caso aqui, a influência das redes sociais nas relações humanas. Pronto. O tema principal é redes sociais. A influência das redes sociais nas relações humanas já é a delimitação, tá? A influência das redes sociais nas relações humanas também já é o objetivo. Daí fica mais fácil para você já dissertar, já mostrar qual que é essa influência. Você vai mostrar essa influência no primeiro parágrafo, vai mostrar a influência no segundo e vai mostrar no terceiro. Mas e a introdução? Como que eu faço? Aí você faz o caminho inverso. Se ele já está te dando a delimitação e o objetivo, você volta para cima e faz uma contextualização de redes sociais, como nós fizemos no outro exemplo. Rede mundial de computadores, a internet no mundo, a utilização das redes sociais cada vez mais comum entre os jovens, entre os adultos. Então, você faz o caminho inverso para estruturar sua redação e continuá-la dentro de uma ordem lógica, de forma que o examinador, ele comece a ler a sua redação e veja que o texto vai fluir de forma ordenada. Ou seja, ele vai ver que a sua construção do seu texto dissertativo, ele foi organizado. Essa é a ideia principal. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para as próximas aulas a respeito do tema Redação Básica para Concurso. Forte abraço a todos!